tarde a todos. Retornando aqui à oitiva. Boa tarde, Chico Santana, Fabiano. Boa tarde, doutor Manuel, pela presença. Boa tarde, doutora Thais, doutora Gabriela. Doutora Thais Fagnani Machado. Doutora, nós instauramos a CPI dos radares, é a CPI 001/2023, de acordo com a resolução 451/2023 da Câmara Municipal de Avaré, onde dispõe que foi aberto a comissão parlamentar de inquérito para apurar o contrato firmado entre a empresa Talentec e a Prefeitura Municipal de Avaré, referente às instalações dos radares e aplicação de multas em massa e da outras providências. Doutora Thais, a senhora declara que, sob as penas da lei, dizer somente a verdade? Sim. Muito obrigado. Doutora Thais Fagnani Machado, quanto tempo a senhora reside aqui na cidade, doutora? Que eu resido desde 2019, mas eu venho para essa cidade desde quando eu nasci, que a minha família é daqui. Então, eu venho para cá desde criança, mas morando desde 2019. Perfeito. Doutora Thais, eu vi que a senhora fez um boletim de ocorrência e também uma denúncia no Ministério Público sobre a instalação desses radares e juntou vários documentos para apreciação da Polícia Civil, do Ministério Público, visando o direcionamento disso à Justiça. Qual o motivo que levou a senhora a tomar essa atitude? Doutora Thais, por favor. Indignação. Eu não tenho absolutamente nada contra nem a favor a prefeito, secretário, as pessoas que vieram nas oitivas, que foram chamadas, nada, absolutamente nada. Eu só vi, na realidade, algo desproporcional para a cidade, que são os radares, né? Em grande quantidade, com limite de 40 por hora. Então, indignação. Eu sou médica, né? E dentro do meu consultório eu escuto muito isso, né? Então, pessoas que estão deixando de andar de carro porque ou pagam multa ou andam de carro, ou paga gasolina ou paga a multa, gente que deixou um salário, né? Porque as multas são somando aí da valor montante, e isso foi me indignando. E daí eu fui atrás de querer entender, né? De querer saber como aconteceu isso. E daí foi tudo onde começou. Perfeito. Doutora Thais, a senhora tem conhecimento do estudo técnico realizado pela empresa Talentec aqui no município, não? Eu tenho conhecimento dos projetos que foram feitos, projetos técnicos que foram feitos pós-contratação e tudo mais da empresa. Isso sim, porque a gente entrou com pedido, né, na prefeitura para adquirir esses documentos, para entender um pouco melhor, embasado em que foi colocado o radar de 40 km por hora. Então, eu vi esses estudos técnicos mesmo, mas, nossa, totalmente diferentes do que a gente sabe que realmente é, né? Então, assim, muitos itens errados mesmo, assim, forçados, né? Doutora Thais, a senhora como médica, que eu aqui já vi a qualificação da senhora, tem ideia de quantos acidentes com vítimas fatais ocorreram no momento da implantação desses radares até o presente momento aqui no município, referente a acidentes de trânsito com vítimas fatais? Eu não tenho essa informação, porque, na realidade, quando tem vítima fatal, o óbito, não vai para o hospital, né? Então, assim, falar sobre vítimas de óbito, eu não consigo dar um número preciso. Mas eu consigo falar com certeza
que não tem vítimas graves em acidente com frequência na cidade de Avaré, né? E eu posso falar porque eu estou no hospital de quarta a segunda, e vítimas graves, chamam a equipe da neurologia, não necessariamente a mim, né? Mas chamam. E a gente sabe, né, quando tem acidente, quando tem paciente grave no pronto-socorro. Então, eu estou lá de quarta a segunda. Eu posso falar para vocês assim, ó, que nesse último mês, eu não vi um acidentado no PS. Tá. A doutora ela faz plantão no pronto-socorro? Eu sou retaguarda da neurologia. Então, eu fico à disposição. Eu entro para o hospital, passo visita nos pacientes e eles chamam quando é necessário. Ah, perfeito. Eu passo a palavra agora ao relator, doutor Hidalgo Freitas, da CPI dos radares. Por favor, doutor Hidalgo. Boa tarde, doutora Gabriela. Obrigado pela presença de vocês. A senhora já falou que ficou indignada, indignação em relação à apuração, levantamento de documento. Esses protocolos que foram realizados na prefeitura, quais foram as respostas dele? Objetivas ou não? Na realidade, inconclusivas, né? Então, o primeiro pedido que a gente fez foi sobre decreto, né? Chegaram no prazo máximo que podia entregar e, na realidade, não justificaram não ter decreto, né? Eles escreveram documentos se embasando na resolução. Depois nós solicitamos o levantamento dos projetos técnicos, incompleto. Essa última leva mesmo de radares instalados, assim, acho que foi o mais incompleto possível, né? Não entregaram todos os projetos técnicos. Nós entramos novamente com pedido solicitando esses novos projetos, nunca foram entregues. E com relação também às multas, né? Então, não diretamente com a Gabriela, minha advogada, mas os meus pacientes, né, que eram orientados a entrarem com pedido de ressarcimento da multa, de anulação da multa, eles também tinham respostas assim, negando, claro, todos eles foram negando, e sem justificativa, assim, de decreto, coisa assim. Porque a gente ia em cima dessa questão, né? Sim. Então, a gente quer anular a multa porque não tem decreto. Então, está tudo, desde o começo, de maneira errada, digamos assim. E mesmo assim, todos foram negados. Tá, e com isso foi registrado o boletim de ocorrência. Então, daí a gente foi procurar saber como que a gente poderia, como cidadão, auxiliar, ajudar nessa questão, né? E a gente foi até o DEIC, fez o boletim de ocorrência com todos os nossos questionamentos. Fica claro que eu não tenho nada para, assim, como eu falo, para denunciar. Né? Na realidade, eu não presenciei nada, nada. Então, eu tinha dúvidas e eu montei esse boletim de ocorrência orientado pelo delegado da DEIC e do plantão, que é Dr. João? Dr. João Luiz. Eu fiz esse levantamento, ele abriu o boletim de ocorrência. Quando foi para a 21ª seccional, o delegado arquivou. Ele disse que eu, como cidadã comum, não podia entrar com um boletim de ocorrência desse tipo. Eu entendi, ele não me explicou, tá? Eu entendi que, na realidade, eu não estava fazendo denúncia de nada. Então, como eu não estava acusando, não cabia uma investigação policial. Foi isso que eu entendi. Mas não foi isso que ele me explicou. E daí o próprio Dr. João Luiz, o outro delegado, nos orientou a anexar essas minhas dúvidas, meus questionamentos, numa ação civil pública no Ministério Público. E foi o que eu fiz. E dessa ação civil pública teve alguma resposta, doutor? Ainda eles estão encaminhando, solicitando os documentos aí para a prefeitura. Doutora, pode falar, pode ficar à vontade. Boa tarde, obrigada. Eu questionei por e-mail e eles me informaram que estão apurando documentação com a prefeitura. Então, isso quer dizer que a senhora entrou com uma ação civil pública, é isso? Isso. Está em andamento aqui no Ministério Público. Perfeito. A senhora tem condições de fornecer uma cópia dessa denúncia do Ministério Público? Claro. Uhum. Posso dar 48 horas? Sim. Perfeito. Então,
Por favor, se puder colaborar. Doutora Thais, o estudo técnico foi realizado aqui no município, através da empresa Talentec, pelo engenheiro Vitor Tarley do Nascimento Lima. E, para nossa surpresa, ele nos declarou aqui que o estudo técnico foi feito, mas quem determinou os locais e a velocidade foi o prefeito. A senhora concorda com esse tipo de informação? De informação? É. Na realidade, eu acho isso um absurdo, né? Eu tenho entendimento que o projeto técnico tem que vir antes disso, né? Então, o projeto técnico tem que mostrar a necessidade de, não encaixar um projeto técnico dentro da necessidade da prefeitura, porque foi isso que foi feito, né? Na realidade, eles encaixaram uma empresa que aceitou, no caso, fazer os documentos necessários para dar andamento no que eles queriam. Então, ao meu ver, o projeto técnico, acredito que deveria ser assim, deveria chamar a empresa para vir antes, para ver quais os locais que eram necessários ter radar, qual a velocidade, e não uma determinação leiga, né? Uma determinação de interesses de outra maneira. Aí, né? E uma apuração sucinta, né? Embasado em um sistema técnico da Polícia Militar do município. Não no Infociga, que é um sistema que pega a estrada e tudo mais. Tinha que ser no perímetro urbano, não geral, global. Perfeito. Doutora, da maneira que foi colocado os 40 por hora em todos os lugares, a senhora tem conhecimento da quantidade de multa que já foi realizada aqui no município até o presente momento? Se falava, eu não tenho números precisos, né, mas se falava em por volta de 25 a 28 mil multas. E eu fiquei bem surpresa quando eu vi aqui a responsável pelo Demutran falando de 15 mil multas, né? Então, assim, realmente, eu saber certinho quantas multas foram, não tenho nem essa competência, né? Mas, assim, eu não acredito que seja 15 mil. Perfeito. Não acredito. A doutora Thais, eu gostaria de fazer uma pergunta objetiva a respeito de audiência pública. A senhora, como munícipe aqui, residente aqui no município, trabalha aqui no município, poderia afirmar a necessidade ou não, o que a senhora pensa a respeito disso, de uma audiência pública, para que a população fosse ouvida, para que se apresentasse o estudo técnico, para depois definir esses pontos de radares, onde há incidência de acidentes sem vítimas, porque nós temos aqui uma relação de acidentes sem vítimas. E o que a senhora... eu não digo achar, o que a senhora pensa a respeito dessa audiência pública aqui no município, que deveria ter ou não? Eu penso que isso deveria ser para qualquer situação que vá afetar a população em geral. Então, assim, com relação aos radares, acredito que deveria ter sido feito antes, lá atrás, quando tivesse comprovado a necessidade dele. Então, assim, não é vender uma ideia de algo que nunca aconteceu, mas vamos tentar evitar que aconteça, né? Acho que não é isso. Eu acho que a ideia é, olha, estamos tendo muitos acidentes em tal lugar. O que vocês pensam? Aí trazer isso para a população a partir do momento que tem necessidade e conversar a respeito. Eu acho que isso deveria ser para tudo, né? Então, assim, ficar sabendo com essa CPI, que na realidade foi uma pessoa que achou necessário, que criou um documento muito mal redigido e que isso deu andamento a causar déficit para a população em geral, então as pessoas não estão tendo dinheiro para comer, para pagar multa, eu acho isso um absurdo. Eu acho que isso deveria ser para qualquer situação que fosse decisão para o município. Hoje, pela manhã, esteve aqui o nosso secretário de Transporte e Serviço da municipalidade, e ele afirmou que não há decreto municipal.
porque acho que isso não é uma obrigatoriedade. A senhora pode confirmar se o decreto municipal foi informado à senhora que tem ou não aqui? Foi informado que não tem. Não tem decreto, né? Isso. O decreto, ele dá aso a um ato jurídico perfeito, né? Porque todas as ruas aqui do município têm que ser determinadas pelo decreto municipal, senão não tem validade. Juntamente nessa toada, a gente acha a necessidade de ter o decreto municipal. E eu acho que é prioridade. A senhora confirma essa prioridade? Acha que deveria ter o decreto? Eu acho que essa é a base de tudo, não é? Então, Perfeito. primeiro o decreto e ou o projeto de lei aprovado pela Câmara, não é isso? Então, se a gente não tem isso, fica muito fácil qualquer pessoa de qualquer órgão vir aqui e criar um documento que acha necessário para ele naquele momento. Então, assim, não é opinião. A gente não está falando de opinião, de achismo. A gente está falando de sociedade. E tem que trazer isso dessa maneira, em forma de decreto, mostrando a necessidade e com o apoio da população. Eu imaginaria isso, ainda mais para uma cidade pequena, que a gente tem condições de fazer isso. Tá, eu passo a palavra agora ao doutor Hidalgo, relator da CPI. Por favor, doutor. Como tem essa ação civil pública, eu acho que a doutora que acompanhou, analisando a documentação que foi fornecida, que vocês tiveram acesso, qual a sua visão como advogado em relação a isso? Em relação à documentação que foi fornecida para vocês, o que vocês conseguiram levantar no pouco documento que foi fornecido para vocês em relação a essa instalação dos radares aqui no município? Para a propositura da ação civil? Sim. Eu acho que, assim, a gente não teve acesso a muita coisa, Sim. mas ao que a gente teve em base e com a apuração final, do laudo final daqui, vai corroborar ainda mais. Porque aqui a Thaís está aqui, mas representando a municipalidade, diante de todo esse absurdo, né? Porque, inclusive, no primeiro protocolo que a gente fez em abril para a prefeitura, sobre a possibilidade de decreto, eles não falaram afirmando que não tinha, mas eles só falaram que estava embasado no Código de Trânsito e na resolução do CONTRAN. Então, não foi falado nada, e todas as defesas de outros clientes em que eu embasei sobre que não havia decreto, todas foram indeferidas. E nenhuma falando, né, não tem decreto, ou confirmando, mas todas foram indeferidas sem nenhum respaldo. Claro, claro. Então, né, a gente teve acesso a poucos documentos, mesmo porque eles não entregavam, né? Chegava no prazo máximo, eles entregavam o mínimo, né? Mas o que a gente conseguiu ver, meu Deus, o principal, assim, que foi o que a gente teve acesso, né? Então, esse documento do Dr. César, né, falando que era embasado no CONTRAN, né, na resolução, não falando aí de ter ou não questão de decreto, né? E a questão dos projetos. Então, assim, os projetos, meu Deus, é muito claro que não teve ninguém aqui, entendeu? É muito claro, porque todas as ruas estão pedestre, todas as ruas têm criança, todas as ruas têm escola. Você vê lá que é subida, a gente sabe que é uma reta. Está escrito que é declive, a gente sabe que é subida. Então, assim, né, só mesmo quem conhece a rua para preencher aquilo corretamente. E assim, esse é o documento, o ofício, né? E a gente consegue ver muito erro. Lá eles colocam acidentes, né? Então, lá tem, sei lá, 30 acidentes numa rua, todos leves, e não consegue, não discrimina quais são os acidentes, qual o motivo do acidente. Então, sei lá, caiu uma bicicleta no buraco. É motivo de radar? Entendeu? Então, o projeto técnico é uma vergonha. É uma vergonha. Todas as ruas, nitidamente, foram colocadas no projeto uma maneira, hoje para mim muito claro, para se adequar ao que a prefeitura queria. Foi isso. Doutora,
esse ajuizamento no Ministério Público, essa ação civil pública, o que a senhora espera desse decisório que possa acontecer? O que vislumbra para a senhora, que viu tanta irregularidade nesse estudo técnico, nessa maneira de colocar os radares de forma na canetada, sem estudo técnico? O que a senhora espera disso? A gente vê tanta, eu não sei se esse seria o termo, sabe, patifaria. A gente vê tanta sacanagem que é difícil a gente até esperar alguma coisa. Mas agora eu vou falar que eu estou com mais esperança, porque eu acho muito difícil agora a gente ter um Ministério Público que não ande com a CPI. Isso era um medo meu, tá? A gente está numa cidade pequena, todo mundo se conhece, existe protecionismo, e eu tinha muito receio de que o Ministério Público não funcionasse de uma maneira independente, sabe? Mas eu acredito que agora, bem embasado na CPI, com tudo isso que está acontecendo, eu acho improvável ter algo não parecido com o que está acontecendo aqui. Mas o que eu espero mesmo, né, como eu conversei com o Dr. César, né, lá, o que eu espero é que seja feito a lei, que seja cumprida a lei. Então, se está errado o documento desde lá de trás, se tem que ser cancelado a licitação, que seja. Se foi visto que realmente tem morte na rua e que precisa de um controle melhor dessa velocidade, que seja colocado um radar, porém em velocidade adequada para aquela rua. Eu quero que entendam que eu não sou contra a esse tipo de situação radar, não sou contra. Eu só acho que da maneira que está é muito, né? Então, assim, que essa história seja limpa e que se realmente teve alguma atitude contra a lei proposital, que seja cumprida a lei em cima desse indivíduo, né? Então, se lá atrás esse documento foi feito na má-fé, e foi visto que foi na má-fé, e que essas pessoas todas foram fazendo vista grossa em cima de um documento na má-fé, que todo mundo responda judicialmente. É isso mesmo que eu espero como munícipe. Perfeito. A senhora tem conhecimento se nosso município tem engenheiro de trânsito ou engenheiro de tráfego? Tanto faz. Engenheiro, eu não sei se eles são engenheiros, mas até onde eu imaginava, esse César não é engenheiro? Ele não está aqui justamente cumprindo esse papel de engenheiro? O César, como que é o nome dele? O César Morelli. Não. E o Alexandre Nigro, ele também não é engenheiro? Eles são o Morelli, ele é coronel da Polícia Militar na reserva. E o Nigro, ele não é engenheiro de trânsito, né? E agora que foi aberto o concurso, segundo as informações. E daí eu posso fazer uma pergunta? Sim. Isso é possível? Porque eu, por exemplo, se eu sou farmacêutica, eu não posso atuar como médica. Aí a gente tem, por exemplo, um engenheiro elétrico que responde como engenheiro civil. Aí um que responde projeto, obras e tudo mais, que não é engenheiro. Isso pode? Realmente existe muito ponto contravertido que a CPI nasceu para isso, né? Para tentar resolver esse tipo de situação. Tem mais perguntas? Doutora Thais, a gente está finalizando, eu agradeço muito a vossa participação, doutora Gabriela, aqui, e nós estamos trabalhando para dar uma resposta para a população. Tá? A Câmara Municipal está à sua disposição, qualquer dúvida que precisar, se também quiser analisar a nossa documentação da CPI, está à vontade, e eu agradeço mais uma vez a sua participação. Muito obrigada. Se precisarem de mais alguma documentação, a gente fornece também em 48 horas. Eu quero agradecer aqui vocês, parabenizá-los pela iniciativa de instauração dessa CPI. Está admirável mesmo, parabéns. Muito obrigada mesmo, viu? Porque depois da minha negativa na 21ª, eu falei, o que me resta? Né? Então, assim, quer dizer que eu, como cidadã comum,
Então, agradeço mesmo, né? Então, a gente viu aí que realmente, se não fosse por vocês, talvez a gente não saberia disso que está acontecendo, né? E aonde tem uma coisa, tem duas, tem três, tem quatro, acho que é só o começo. Obrigada, viu? Perfeito. Às 15h12, declaro encerrada essa oitiva da CPI 001/2023, resolução 451/2023 da Câmara Municipal de Avaré. Muito obrigado a todos.